Glória a Deus. Você foi comissionada. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz lá em Juízes 4, que depois da morte de Eudes, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, um rei de Canaã. O comandante do seu exército era Sísera. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu por socorro ao Senhor. Quem julgava Israel naquela época era Débora, uma profetisa, uma mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se ali debaixo da palmeira, da palmeira de Débora, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse as questões. Certo dia, mandou chamar Baraque e disse-lhes: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naphtali para irem ao monte Nabor. Eu farei Sísera, o comandante do exército de Jabim, ir com os seus carros de guerra e guerreiros até o rio. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão eu não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei. Mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque ali e convocou as tribos de Zebulim e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de vocês. Quando Baraque o atacou, o Senhor o trouxe pânico sobre os carros de guerra. Quem é que trouxe pânico sobre os carros de guerra do inimigo? O Senhor. E aí eles abandonaram as suas carruagens e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército do inimigo e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, a esposa de Heber, pois havia paz entre essas famílias, e o rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu ele com uma manta. Por favor, dê-me um copo com água, disse ele. Estou com sede, disse-lhe. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e cobriu novamente. Sísera disse a ela: fica à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aí, diga que não tem. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, uma mulher, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio daquele inimigo. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao encontro deles e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotado, Jabim, o rei de Cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei de Jabim, até que o eliminaram por completo. Existe uma guerra contra o nosso inimigo. E o povo está clamando por pessoas como Débora. O povo está clamando por misericórdia, para Deus fazer alguma coisa e mudar a situação dessa nação e do mundo. E Deus está esperando que a igreja se levante, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Deus está esperando que eu e você nos levantemos, que nós nos posicionamos e nós nos colocamos em lugares de brecha, aonde Ele fala aos nossos corações e a gente obedece.
Ele quer nos entregar as estratégias certas para que eu e você vença essa batalha contra os nossos inimigos. Porque ficar meditando assim, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou conseguir um dia, se Deus quiser, vai. Nós não vamos vencer a guerra com o nosso inimigo. O que vai fazer a gente vencer é a gente se posicionar no lugar de guerra. Deus está nos convocando para esse lugar. Você já viu algum soldado vencer a guerra ficando parado? Eu nunca vi, vocês já viram? Não, por quê? Porque eles vão à guerra. Eles ficam de frente com o inimigo. Tem mulheres paradas, esperando que o inimigo caia ali nos seus pés, morto. Só que quando Davi derrubou Golias, Davi não estava parado na casa dele, quieto. Davi estava posicionado de que jeito? De frente, em frente ao seu inimigo. Posicionado. Existe um lugar que a gente se posiciona em Deus. Esse lugar é um lugar de revelação. É onde Deus traz o que Ele vai fazer, as estratégias certas para que a gente vença os nossos inimigos. Posição. Davi estava em pé, lutando. O problema acontece quando eu e você tiramos os olhos de quem vai vencer essa guerra e passamos a olhar para nós. É aí que o bicho pega. É quando a gente pensa que é por conta do que a gente pode fazer que ele vai cair. Mesmo nos colocando de pé, a gente tem que ter convicção de que é Deus que vai derrubar o nosso gigante. Deus nos quer posicionada. A palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor, eles esperam correndo e não se cansam. Então não é parada que nós vamos vencer o nosso inimigo. Isso está bem claro em nossos corações? Deus está chamando para que a gente fique em posição. Olha isso, Deus mandou Davi se posicionar diante do inimigo. E Ele vai mandar a gente se posicionar também. Deus usou uma ferramenta que Davi já trabalhava no seu dia a dia para matar esse gigante. O que eu e você precisamos para derrubar o gigante dentro das nossas casas ou nos lugares aonde Deus quer nos enviar, nós já temos nas nossas mãos. Já faz parte de quem nós somos e de que nós fazemos. Já está nas nossas mãos. Deus mandou uma mulher usar uma estaca, uma ferramenta que ela já trabalhava. Essa mulher, ela era esposa de um parente de Abraão. Eles viviam montando tendas de lugares em lugares, então essa mulher trabalhava com isso. E Deus usou essa ferramenta para matar o inimigo dentro da casa dela. Deus está esperando que eu e você nos posicionemos nesses lugares e que a gente acredite que Ele está nos enviando para esse lugar para socorrer uma nação, uma cidade. Essa cidade de Utah está clamando por mulheres que se posicionem nos lugares ao qual Deus já abriu a porta para a gente. Você não está onde você está e nem na família a qual você está por acaso. Existe uma missão de Deus a ser cumprida ali. E hoje Deus está te despertando para isso. Amém, Déboras? Aleluia. Eu gostaria de falar com vocês de 3 conceitos que levou essa mulher a viver essa vida extraordinária na vida dela. O primeiro conceito que Débora tinha bem definido no seu coração era o conceito de quem Deus era. Se tem uma característica de Deus que Débora sabia, era que Ele não fazia acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa cada uma do seu jeito, da sua forma. Ele aceita todo mundo. Ele nos quer nesse lugar. E saber disso muda tudo na nossa vida. Muda tudo saber quem Deus é. Às vezes a gente não tem enfrentado alguns gigantes porque a gente não tem conhecido quem Deus é. Débora era juíza? Era profetisa? Era líder? Era uma mulher da guerra? Mas Débora era uma mulher. Igual eu e você.
Débora era casada, Débora tinha seus afazeres, Débora tinha suas preocupações, Débora era um ser humano. Débora tinha limitações, Débora tinha medo. Eu acredito que quando Deus falava com ela, para ela falar com alguém, com um homem, ela tremia toda, porque naquela época a mulher não tinha voz. Mas Débora ia. E é isso que Deus quer que a gente entenda, que esse lugar que Ele está nos chamando para estar, é um lugar que nós precisamos romper com alguns limites que nós temos. É um lugar que a gente precisa romper com o que as pessoas dizem a respeito de nós. Nós temos que entrar para um lugar secreto, onde o coração de Deus é revelado a nós. Nesse lugar, Deus fala conosco, dá estratégia para a gente. E é esse lugar que Deus quer que eu e você estejamos. Amém? Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Existe um lugar de graça. Graça é o que, gente? É favor imerecido. Mas quem acha que chegar no lugar de graça é fácil? Quem acha que esse lugar não traz... Não tem que ter um esforço para a gente estar nesse lugar? É favor imerecido. Mas eu e você precisamos entrar neste lugar. Saber que Ele existe não faz diferença nas nossas vidas. O que faz diferença nas nossas vidas é a gente se caminhar em sentido de andar debaixo da graça de Deus. E existe uma graça de Deus sobre nós. Deus falou comigo que existem mulheres aqui que são limitadas, que Deus chama para um propósito, mas que elas não conseguem sair do lugar porque elas têm muito medo. E Deus está derramando sobre nós um manto de Débora, um manto que nos dá coragem, um manto que a gente consegue dentro da intimidade com o Senhor. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou para essa intimidade com Ele, porque Ele quer gerar em você. Deus quer que nós estejamos debaixo desse manto de graça, de favor imerecido. Eu e você precisamos entrar nesse lugar. Eu e você precisamos entrar nesse lugar não só pelas nossas casas, mas pelas famílias da terra. Você precisa achar um propósito de Deus na sua vida. Não pode viver por viver. Eu e você precisamos entrar num lugar onde Deus está fazendo as coisas. Sabe, Deus já te perdoou, Deus já te libertou, Deus já te restaurou. Agora existe mais para você. Existe mais, existe propósito de vida, existe o motivo pelo qual você o conheceu, pelo qual Ele te resgatou. Deus espera que eu e você nos posicionemos de forma: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu estou entendendo o que o Deus quer falar conosco. Não está no papel, mas está no Espírito. Deus mudou essa palavra 3 vezes. Todas as vezes que chegava nessa hora, Deus falava, pá, ficava calado. Deus quer falar no teu espírito, então recebe no teu espírito, amém? Recebe no teu espírito. Não deixa você sair daqui debaixo dessa graça e sair sem receber isso. Existe algo poderoso, espiritual, sobrenatural sobre nós. Vamos parar de viver no lugar raso, no lugar onde eu e você não saímos do lugar, onde as coisas não acontecem, onde o nosso eu fala mais alto do que o que Deus fala sobre ele, e nós ficamos com medo de enfrentar, de seguir, de prosseguir. Deus quer que eu e você entremos nesse lugar. Você pode entrar nesse lugar comigo? Você pode entrar nesse lugar comigo? Fala: ei, Senhor, entra comigo. Vai, Senhor, em nome de Jesus. Sobre nós. Oh, Deus.
existe um rio de vida que está fluindo sobre nós, nos nossos ventres. A vida extraordinária não vive na extraordinária. Eu e você não fomos chamadas para viver a vida ordinária, mas a vida extraordinária de Deus. Entra nesse lugar de graça, entra nesse lugar onde a opinião dos outros não te importam. Faça o que Deus colocou no seu coração, no seu secreto. Quando você fizer isso, todas as coisas cooperarão para o seu bem, porque as pessoas que estão no Espírito vão se conectar com vocês juntas. Vocês vão vencer essa guerra. Amém? Vamos sair desse lugar ordinário. Vamos viver no sobrenatural, vamos viver a vida extraordinária de Deus. Essa semana passada, eu fui convidada para participar de um quadro na rádio daqui de Tiltaba, lá da minha pastora, da pastora Fran. E foi um desafio para mim, porque é desse jeito, né? O lugar onde Deus quer nos chamar para estar, vai nos causar um certo friozinho na barriga. E é esse lugar que Ele quer que a gente esteja. Se você estiver num lugar de conforto, não é o lugar que Deus quer que você esteja. Então, fica atenta, se está tranquilo, está errado. Porque Ele quer que a gente viva na dependência dEle. E aí, para mim, isso foi difícil, mas eu falei, Senhor, eu preciso acreditar que o Senhor é quem é. O Senhor é que está fazendo. E eu acredito que a gente precisa considerar os pequenos começos que Deus abre para nós, as pequenas portas que Deus abre. Porque é de tijolinho em tijolinho que a gente vai construir o que Deus quer nas nossas vidas. Só que quando Deus manda algo às vezes pequeno, fácil, a gente já nega, a gente já não faz. Quando é que a gente vai viver o extraordinário? Não é? A gente não quer passar por etapas, a gente já quer ficar pronto. E tem processos. Esses processos, eles são na medida de fé que Deus vai nos entregando. A cada passo que a gente vai dando em direção a esse chamado, Deus vai aumentando a vida dEle nas nossas vidas. Então, dá passos de fé na sua vida. Eu não sei o que é que está diante de você, que você precisa sair desse lugar de conforto e que está te segurando, mas nessa noite, você está se comprometendo com o Senhor de avançar, de prosseguir, de continuar, de vencer. Amém? Os céus estão te ouvindo. Nós estamos fazendo barulho no céu hoje aqui. A palavra de Deus diz que onde tivesse mais pessoas, 2 pessoas ou mais reunidas no seu nome, Ele estaria aqui. E, gente, é lindo o que Deus tem feito. O Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando nas colunas da igreja. Ele está trabalhando nas mulheres, nos bastidores, dentro de casa. E elas passam mensagem, olha, pastor, eu vi anjo, eu vi um homem de branco, eu vi mulheres. Deus está nos chamando. Então vamos romper. Vamos romper com esse lugar. E o objetivo desse programa lá na rádio era falar de Deus ao coração das mulheres. Então eu topei, né, esse desafio na minha vida. Aí, vai passar vergonha? Vai passar vergonha, gente, é normal. Viu? Os primeiros passinhos nós passamos vergonha mesmo. Era pra gente poder ficar falando lá, né, sobre os temas e tal. E na hora me deu um branco, porque é isso que acontece aqui em cima, viu, gente? Dá um branco. Você pensa que você vai desmaiar. Então, quando você estiver passando por isso, você fala, não, então eu sei, é esse lugar aí, então eu vou. E aí, gente, eu cheguei lá e eu passei vergonha. Passei, porque eu fiquei assim, sim, exatamente. Sim, exatamente. Eu só falava isso na rádio. Ela falava, isso, exatamente. Então, eu não sei qual que é o chamado da sua vida, o chamado de Deus para a sua vida, mas mesmo que seja para você ficar lá assim, sim, exatamente, você vai. Você vai, sabe por quê? Porque tem pessoas que precisam ouvir só um sim, exatamente, é isso mesmo.
só de uma força, de um apoio, sabe? De uma oração, de uma palavra motivadora, incentivadora, para que ele possa derrubar o gigante na frente dele. Não é verdade? É só uma palavra. E às vezes a gente fala assim, eu não tenho dom, não tenho talento, a gente só vai descobrir estando no caminho, gente. É fazendo. Não tem como descobrir o que Deus vai fazer através de nós, sem pôr o pé, sem dizer sim para o chamado de Deus. Então, eu não sei qual que é o chamado de Deus para a sua vida, mas vai. Nem que seja para você ficar lá assim, ó. Tem pessoas precisando do nosso sim e do exatamente. Eles precisam só de uma confirmação. É isso aí, você está no lugar certo. Continua, persevera, vai adiante. É só isso. E às vezes, na maioria das vezes, a gente não vai ter ninguém para fazer isso por nós. E aí a gente que vai ter que ministrar em nossos corações. Somos nós mesmos que vamos ter tanta convicção no que Deus está falando, que você vai ter que... Só você e Deus. Vai acontecer isso também, viu? Mas eu acredito que quanto maior o desafio, quanto maior o passo de fé, mais glória vai ter. Mais libertação vai ter, mais restauração vai ter. Mais vida de Deus vai ter. Amém? Aleluia. É normal, nós temos medo de viver essa vida extraordinária que Deus está nos chamando. Nos achar pequena, achar que não temos participação nenhuma nessa guerra contra o nosso inimigo, porque a gente não tem dom, não tem talento, não decora a Bíblia. Gente, eu não sei decorar uma música. Isso é uma limitação. Mas Deus não está preocupado com isso, porque não é Ele, não é eu que vou derrubar o gigante, é Ele. Eu só preciso saber disso. Gigantes estão sendo derrubados aqui nessa noite. Eu tenho convicção disso. Que gigantes estão sendo derrubados. E eu estou vendo? Eu estou fazendo? Não, mas eu estou aqui, posicionada. Deixa Deus te expor. Deixa as pessoas falarem que você não sabe. Vai viver a vida de Deus. Vai ver os frutos na vida dos seus filhos. Vai ver frutos na vida do seu marido. Vai ver sua vida transformada. Às vezes vai ser o jeito maior que você vai ter de evangelizar essa pessoa. Porque aí contra fatos não há argumentos. Não é? Às vezes a gente fala muito, mas nossa vida não está dando certo, não. Mas o que Deus faz é notável. É visível. E é glorioso. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Dá sentido para a sua vida. Porque nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos que o lugar onde Deus quer nos levar. Nós sabemos que fomos chamados para viver em lugar de graça, onde há borboletas na nossa barriga. Nós sabemos disso. Então vamos buscar estar nesse lugar, sempre. Aleluia. O segundo conceito que Débora tinha era sobre si mesma. Débora sabia quem Deus era e por isso ela enfrentava os seus gigantes, os seus desafios, né? Enfrentava ali, às vezes por ela ser mulher, né? E não tinha voz, e ela não enfrentava os homens, enfrentava não de forma rebelde, mas com convicção de quem Deus era. E por isso ela fazia, e a glória de Deus descia, e ela ia conquistando, né, territórios para o Senhor. E apesar disso, Débora também, ela tinha um conceito sobre ela mesma. Débora sabia quem ela era. E você sabia que em uma guerra, o general é quem posiciona os seus guerreiros? Na nossa vida com Deus é desse jeito. É Ele que vai falar para nós o posicionamento que Ele espera que eu e você tenhamos. É Ele que vai falar no nosso secreto. Então, é ter intimidade com o Senhor. Mesmo sabendo que uma mulher não era bem vista, liderando naquela época, Débora não deixou de fazer aquilo que Deus havia falado ao seu coração. A história conta, nós acabamos de ler, que Débora ela ficava todos os dias debaixo de uma árvore
atendendo as pessoas da sua cidade, daquela nação, os israelitas. Débora orava, Débora exortava. Muitas das vezes Débora só abraçava e pedia por misericórdia pela vida do irmão. Débora também profetizava, mas Débora se posicionava naquilo que Deus havia chamado ela. É isso que Deus quer de mim, então eu vou me posicionar de acordo com isso. E Débora fazia isso. Débora todos os dias, apesar dos seus afazeres de casa, ela tinha um lugar a qual todos os dias ela servia ao Senhor. E existem mulheres que já têm esse dom natural. Vocês conhecem mulheres que sentam debaixo da árvore e que fica falando da vida dos outros? Conhece alguma que senta na porta de uma árvore, assim, debaixo de uma árvore e fica lá preocupada com a vida dos outros? Gente, é dom, viu? É um dom. Ela só não sabe o que elas vão fazer com tanta informação, mas é um dom. Tem coisas que a gente faz que é natural, que tem muito a ver com o que Deus vai usar para matar gigantes. E a gente precisa só converter essas coisas para Deus, entende? Mas a gente já faz, já flui. Na medida, né, que a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai se conhecendo e as coisas de Deus vão fluindo nas nossas vidas. Mas a verdade é que tem coisas que sinalizam essas posições na batalha que Deus quer que a gente trava com os nossos inimigos. Quinta-feira agora o irmãozinho pregou muito bem sobre isso, né? Cadê? Né? O Giovanni. E é por isso que eu e você não podemos cair na tentação de tentar ser alguém que Deus não nos criou para ser. Tentar ser uma pessoa que Deus não nos chamou para ser. Quando a gente faz isso, a gente perde a autoridade de ser usada por Deus nos lugares que Ele quer. Porque Ele não te deu aquela posição, Ele não te deu aquela ferramenta, Ele não te deu aquele modelo. E a gente quer usar as armaduras que não são nossas. Então não caia na tentação de ser alguém que você não é. Busque conhecer a Deus, porque quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer. É assim que funciona. Deus vai se revelando e Ele vai nos revelando. Deus usou Jael, esposa de um homem, para matar o inimigo dentro da sua casa com as ferramentas que ela já usava. Então, se eu e você queremos viver essa vida extraordinária com Deus, nós precisamos entender que, apesar de nós sermos mulheres simples e donas de casa, Deus vai nos usar. Tem que cair por terra, né? Esse pensamento de achar que as mulheres que Deus usou na Bíblia são mulheres quase que extraterrestres, que vieram de uma forma diferente. Não, são mulheres igualzinhas eu e você. Que isso caia por terra em nome de Jesus. O louvor pode subir. O terceiro e último conceito que Débora tinha era a respeito da vida do outro. Débora sabia como honrar as outras mulheres. Em uma geração, irmãs, o louvor já está aqui? Soprou aqui. Em uma geração onde a maioria, né, de nós fomos criadas sem pai, honrar as pessoas, honrar as autoridades tem sido algo cada dia mais difícil, né? E agora você imagina uma mulher honrar outra mulher. Você acha que é fácil? Gente, nós mulheres, nós somos muito competitivas, né? Nós fomos criadas diferente da maneira como Deus criou o homem. Porque nós temos umas sensibilidades que o homem não tem, né? E é o que eu falei, a gente precisa converter isso para Deus. Essa habilidade de observar a vida das irmãs tem um propósito, né? Deus nos criou com isso para um propósito. E Débora sabia honrar as suas irmãs. Ela sabia que Deus não tinha propósito só na vida dela, que Deus tinha propósito na vida de todo mundo. E Débora contribuía com isso. Débora sabia honrar. Quando Baraque falou para ela, eu não vou, ela falou assim, tudo bem, você não vai. Mas pelas mãos de uma mulher. Ela não falou assim, pelas minhas mãos, porque Deus falou comigo. Não. Ela sabia que na guerra contra o nosso verdadeiro inimigo, ela precisaria contar com as outras irmãs. Amém? E Deus quer que eu e
gente, aquele casaco branco dela. Que casaco, não é? E por que a gente é assim? Porque Deus nos criou assim, ligadas, conectadas umas com as outras, para cumprir um propósito. Amém? Deus quer nos cumprir propósito e Ele quer trabalhar com todas nós mulheres. Ele quer derramar sua graça sobre todas nós. Só que o problema está quando eu e você não queremos que o outro tenha nada. Tem gente que não se contenta só porque o outro está fazendo. Não é porque ele quer ter o que o outro tem, mas é porque ele quer que ele não tenha nada. Esse é o problema. A gente precisa contemplar o que o outro faz. Reconhecer que Deus ama as coleguinhas, amém? Irmãs, eu estou vivendo o mesmo que Abraão viveu, quando Deus mandou ele ir para uma terra desconhecida. Esse lugar aqui é uma terra desconhecida para mim. E vocês estão comigo, construindo de tijolinho em tijolinho o que Deus quer fazer nessa cidade. Então se levanta como uma Débora nesse lugar. Se levanta como alguém que foi chamada por Deus. Como alguém que entendeu que você tem um propósito de Deus na sua vida. Com alguém que vai respeitar os processos de Deus na sua vida. A gente é tentado a chegar aqui e fazer algo que a gente nunca fez. Mas eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Eu vou viver de acordo com a fé que o Senhor vai me dando. Eu não vou fabricar nada. Eu vou buscar no Senhor o que o Senhor tem para nós. E eu vou caminhando na medida que vocês vão caminhando. E nós vamos crescendo. E nós vamos conquistando. Porque Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente mostre para mulheres comuns como nós que é possível, que Deus faz, que Deus nos ama, que teve um motivo, um propósito pelo qual Ele nos resgatou lá atrás. Que mulheres têm dorzinha na barriga, que passam borboletinhas, sabe? Deus quer que eu e você passamos para as outras mulheres que não estão na igreja, que Deus usa mulheres improváveis, mulheres comuns, mulheres que às vezes não decoram nenhum versículo, mulheres que não sabem cantar um louvor, né? Mulheres que têm... Quantas meninas aqui são bênçãos, mas muitas delas, não é, amiga? Esquece letra. Só que a gente acha que não, né? Quando a gente está aí embaixo, a gente acha que não. Acha que os meninos não erram as notas. E tudo isso acontece com quem está trabalhando com o Senhor. A diferença é que eles não param. Amém? Então você também não vai parar. E você vai testemunhar para mim. Amém? Você vai testemunhar. Você vai falar assim, olha, pastora, aconteceu isso, Deus me chamou para isso e eu aceitei. E agora eu estou aqui para compartilhar o que aconteceu. E aí a gente vai dar risadas porque é exatamente igual. Exatamente igual. Só que é bom compartilhar porque a gente vai se enxergando, sabe? Deus vai descortinando algumas coisas do nosso coração e a gente vai cada vez mais enxergando a gente nesse propósito que Deus quer trabalhar. Você é uma guerreira levantada por Deus para um propósito. Existem uns gigantes que só você vai poder derrubar. Existem gigantes que Deus vai te usar para você incentivar o outro para derrubar. Mas juntas vamos derrubar o maior gigante de todos, o inimigo de nossas almas. Amém? A gente ajuda umas às outras a vencer os nossos medos, os nossos temores, né, as nossas limitações, sendo humanas com elas, não colocando que a gente, eu subo lá, eu sinto. Não sente nada, você sente medo mesmo. Todo mundo sente. Todo mundo não quer subir no dia. Todo mundo tem crise com Deus na hora que chega a hora. Fala, não. Gente, eu tenho uma mania de falar assim, pra que eu fui aceitar? Pra que eu fui inventar isso? Não precisava. E aí depois que passa, a gente vê a glória de Deus na vida das pessoas. E aí a gente começa de novo o processo. Deus está nos ensinando a adorá-lo. Deus está nos ensinando a dizer sim para Ele. Deus está nos ensinando, Vanusa, a crer naquilo que Deus diz que Ele é, para que a gente possa vencer os nossos gigantes. Não pensando em nós, naquilo que a gente pode fazer, mas naquilo que Ele pode fazer. Deus está nos ensinando a olhar para nós, a olhar para